Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. E nesse vídeo eu gostaria de apresentar esse cara aqui, que primeiro, obrigado pela sua presença aqui. Valeu, se deslocou lá de Natal para a gente iniciar um projeto bacana. E queria falar um pouquinho aqui de Eric, né? Para quem não conhece Eric é uma das maiores referências no Brasil. E para quem não me conhece e está assistindo esse vídeo também, meu nome é Ted Reis. A gente tem uma escola com alguns cursos online, um de manutenção, um de compra e venda. A gente tem 5.000 alunos no Brasil inteiro e a gente sempre teve uma demanda voltada a reparo de placas em iPhones. E dentre essa caminhada, nessa jornada aqui que a gente começou em 2017, eu nunca senti confiança em nenhuma outra pessoa para estar iniciando um trabalho desse. Não que as outras pessoas não sejam boas, mas o Eric, em alguns motivos da vida aí, chegou até o meu Instagram, a gente começou a trocar uma ideia e a coisa fluiu e agora ele saiu de Natal, está aqui e a gente vai bater um papo e para apresentar ele para vocês e contar um pouco do projeto que a gente está aqui iniciando. Para começo de conversa, se apresenta aí para a galera, quem é você, sua idade, onde você mora, o que você faz. Não se preocupe que ao longo do nosso bate-papo aqui tem várias perguntas que eu vou te fazer e você vai conseguir discorrer aí ao longo do nosso bate-papo. Beleza, então vamos lá. Seguindo o jogo aqui, para quem não me conhece também, meu nome é Eric, sou proprietário da Doutor iPhone, tenho 34 anos, sou de Osasco, mas moro em Natal e a minha empresa é sediada lá. Trabalho com manutenção específica de dispositivos Apple e a gente é assistência especializada em reparos avançados Apple, tanto em iPhone como em MacBook, iMacs e iPads e por aí vai. Há quanto tempo você trabalha no mercado de iPhones em geral? iPhones desde o começo, desde o iPhone 2 eu já trabalhava. E no mercado de manutenção? Manutenção eu já fazia desde aquela época, porém assim, batendo forte mesmo, a gente está já dos 4 anos para cá, batendo forte na manutenção de placa mesmo, num reparo mais específico, mais avançado. Né? Entendi. Agora você hoje em dia, as poucas vezes que eu coloquei alguma coisa no meu Instagram, foto sua ou te marquei alguma coisa do tipo, a galera vem comentar em peso. Hoje a sua loja ela é referência no Brasil inteiro. Rapaz, é porque eu mudei o modus operandi do trabalho convencional. Antigamente a gente recebia o equipamento com problema, fazia manutenção, entregava e recebia o dinheiro, que é o processo normal de toda empresa. Sim. Porém, eu vi que os clientes reclamavam muito da questão da transparência e aí eu optei por começar a fazer os reparos e mostrar o começo, o meio e o fim e postar nas redes sociais. Aí com isso a gente ganhou um volume muito alto de visualizações. Ganhamos muitos clientes e, consequentemente, vários lojistas começaram a nos seguir e aí a gente começou nesse negócio da consultoria, ajudar de uma forma direta ou indireta e até que chegou o passo agora de dar aula. Então a gente está ministrando treinamentos presenciais e depois de te conhecer, de trocar uma ideia boa e ver que a gente tem um projeto, teria a possibilidade de fazer um projeto bacana, aí eu tô aqui hoje. Mas antes da gente entrar nesse detalhe, né, dos treinamentos e tudo mais, eu queria voltar um pouquinho lá atrás, né? Você tem quantos anos? 34. 34 anos, então você tem uma longa história aí pra gente contar. Eu queria saber quem é Eric, né? De onde Eric veio, onde Eric nasceu, um pouco dessa trajetória até chegar onde você chegou e começar a dar esses primeiros passos. Cara, a minha história é bem complexa. Se eu contar pro carroceiro até o jumento chora, né? Porque quem vê a gente em onde a gente está hoje, não imagina que a gente começou do zero e passou por alguma dificuldade, né? Eu nasci em São Paulo, em Osasco. A nossa família sempre foi uma família muito humilde, né? Tivemos muitos problemas ao decorrer da vida e desde os 12 anos eu já trabalhava para sustentar minha família. Sempre a nossa família, apesar de muito humilde, sempre um ajudou o outro. E assim, com 14 anos eu já saí de São Paulo para Natal, ocorreu uma tragédia familiar, a gente foi para Paraíba e ficou morando de favor um tempo. E eu vim para Natal, né, a pedido da minha tia, ela tinha um comércio, eu vim trabalhar nesse comércio e assim fiquei sustentando minha família e consegui trazer eles de volta para Natal. E como Natal é uma cidade muito boa, eu sabia que ali eu poderia ter alguma coisa.
Então eu sempre trabalhando, fui conseguindo progredir, até chegar um dia que entrei nessa área, né, de telefonia, comprando, vendendo, depois comecei a fazer manutenção. Mas a gente vai falar disso aqui agora. Então, na verdade, Eric é de São Paulo, foi para Paraíba, teve uma confusão lá na Paraíba, da Paraíba você foi para Natal e hoje você mora em Natal. Até hoje, isso. Beleza. Nessa trajetória aí, até você chegar em Natal, o quê? 15, 16, 17 anos? Eu tinha 14 anos quando eu cheguei para ficar definitivo. 14 para 15 anos de idade, né? Para trabalhar com sua tia? Isso. Trabalhava na padaria da minha tia, eu era ajudante de padeiro. E aí com a renda que eu consegui, né, eu aluguei uma casa em um interior próximo a Natal e trouxe minha mãe e meus 2 irmãos. E aí eu ficava nessa, né? Acordava de 4 horas da manhã, ia para a parada de ônibus, pegava o ônibus, chegava no outro destino, andava mais uns 25 minutos a pé, chegava na padaria, tinha que dar conta das coisas para de 6 horas o pão tá bem quentinho. Então foi bem ralado. E aí o tempo foi passando e com o trabalho, aí as coisas foram acontecendo. Massa. E nessa história toda, onde é que entra o mercado de iPhones para você? Como foi que isso surgiu? Veio através de algum trabalho? Cara, o iPhone especificamente, quando ele entrou na minha vida, quando eu tive o contato com o iPhone a primeira vez, eu já estava no mercado de telefonia, né? Porque depois que eu saí da loja da minha tia, eu fui servir o exército, aí não consegui ficar, que era um desejo que eu tinha também, né? Sonho. O meu sonho era ir para a aeronáutica, mas eu não sei o motivo, não consegui nem me alistar direito lá, já me botaram para fora. E aí eu fui para o exército, fiquei um tempinho, fui dispensado, e aí eu consegui um emprego em uma farmácia, entregando remédio, né? E aí a minha renda já deu uma melhoradazinha, e com o dinheiro que eu tinha, eu pagava o aluguel e entrei em uma faculdade de administração. E aí quando eu entrei na faculdade, eu já tinha entrado também no comércio de telefonia. Eu comprava nos classificados e vendia para os meus amigos da faculdade, da farmácia. E aí deu o estralo de abrir a loja também, né? Todo tipo de aparelho você vendia? Aí naquela época eu trabalhava, era V3, Sony Ericsson, BlackBerry e por aí vai. Aí eu já estava no mercado em si, eu já estava inserido. Porém, todos os serviços mais complexos eu terceirizava. Certo. Então você entrou no mercado de telefonia antes mesmo do iPhone existir? Antes, bem antes. E aí o iPhone existiu, como foi que se sucedeu para você ver que esse mercado realmente era um mercado bom para você trilhar esse caminho? Na verdade, Ted, eu sempre quis fazer diferente dos outros, né? Na época que eu construí a minha loja, eu simplesmente queria ter uma independência financeira. E aí foi dando certo, realmente. Só que eu via que eu era mais um peixe dentro do aquário, então eu queria fazer algo diferente. E eu comecei a fazer algo diferente na época do Xing Ling. Quando veio aqueles telefones MP3, MP7, MP8... com televisão, com 50 chips, eu notava que os meus concorrentes, os meus amigos, tinham alguma resistência com eles. E aí foi uma ponte que eu vi que dava para eu começar a construir. Então nessa época desses Xing Lings eu já comecei a mirar neles. Eu queria pegar só eles. E aí eu fui pegando a fama do Xing Ling. E nessa mesma época o iPhone apareceu. Sim. Aí eu falei, esse aqui sim vai ser o que vai revolucionar o mercado. E aí quando eu tive contato e eu vi que poderia ser realmente aquilo que eu ia fazer, que seria o diferencial, foi o que eu fiz. O que eu podia fazer de iPhone, todos os meus amigos que tinham, eu comecei, não, traga que eu faço. Apaguei o primeiro, passei uma semana para acender, porque a gente precisava fazer o desbloqueio, né, para ele poder pegar o chip. iPhone 2G era só AT&T, tinha que fazer o jailbreak. E aí eu entrei no mundo do software, consequentemente a demanda aumentou, a gente entrou no mundo do hardware, e aí veio o iPhone 3, o 3GS, e quando chegou no 3GS eu já era praticamente a pessoa referência em Natal que trabalhava com os equipamentos. E aí foi quando eu comecei a ser reconhecido por manutenção de iPhone. Entendi, então... logo quando o iPhone surgiu, você já viu uma demanda maior por aquele aparelho, você decidiu não seguir o mesmo, né? Não seguir o que todo mundo fazia, você apostou naquele aparelho porque você não tinha certeza que ia ser o que é hoje, né? Pois, na verdade, na hora que eu peguei o iPhone, eu sabia que não tinha erro. Ali ia ser o que ia determinar o mercado. Eu sabia que o pessoal ia ter resistência porque era algo muito diferente, mas ao mesmo ponto que eu sabia dessa resistência, eu sabia que ia ser objeto de desejo. Não seria mais um telefone, ia ser algo que as pessoas iam querer ter. E foi o que aconteceu, né? O iPhone em si
ditou todas as regras do mercado e regras de consumo. A partir do momento que o iPhone 3G e 3GS apareceu, LG mudou todo o layout e assim sucessivamente. Empresas que eram renomadas faliram e as que copiaram estão aí hoje. As que vêm copiando estão aí hoje. Agora, como era o nome da sua loja nessa época? Nessa época era Digi Eletroeletrônicos. E como foi que surgiu a Doutor iPhone na sua vida? Cara, a Digi Eletro em si, né, na época que eu estava na Zona Norte, eu já era bastante reconhecido. Na Zona Norte de Natal eu já era referência e o pessoal da Zona Sul ia lá fazer manutenção comigo. Porém, minha loja era bem pequenininha, né, e o pessoal não tinha confiança em deixar os equipamentos. Consequentemente, o fluxo de iPhones era muito grande na minha loja e isso atraía também assalto e esse tipo de coisa. Então, no ano de 2010, a minha loja foi arrombada 4 vezes, eu fui assaltado à mão armada várias vezes, meu carro foi roubado, eu fiquei devendo no Itaú 120 mil reais, porque sempre que acontecia um roubo na minha loja, as pessoas corriam lá para, cadê meu telefone? E eu tinha que ressarcir, né? Então foi uma época bem difícil da minha vida e eu fiquei zerado. Eu comecei do zero, eu acho que umas 3 vezes. Aí, no meio da madrugada, eu estava procurando um anúncio de uma outra loja. Aí eu falei para minha esposa, achei uma loja aqui na Zona Sul, amanhã eu vou lá. Quando eu cheguei no lugar, coincidentemente, a primeira pessoa que eu perguntei se tinha uma loja para alugar era o dono do prédio inteiro. E eu não sabia. Aí a gente se deu bem de cara, conversamos, ele me perguntou, rapaz, qual é o seu projeto? Eu falei o meu projeto, ele comprou a minha ideia e eu sem R$1 no bolso consegui alugar 2 lojas dele. Ele me deu crédito e graças a Deus ele me deu esse crédito, né? Porque até hoje eu estou nesse ponto e tudo que eu conquistei foi depois que eu entrei lá. Para fazer a reforma da loja, eu comprei um balde de tinta, fui eu e meu cunhado pintar a loja e de lá, graças a Deus, só prosperando. E na época que você entrou na Doutor iPhone, você já estava... Na época que você entrou na Doutor iPhone, não. Aí já era Doutor iPhone. Aqui ainda era Digi Eletro. Aí para Doutor iPhone aparecer na história, essa loja foi montada na Zona Sul. E eu comecei a ser reconhecido pelas manutenções que eu fazia, né? A gente já trabalhava com manutenções. Claro que nosso índice de reparabilidade não era tão alto, porque o meu nível técnico também não era tão alto. A gente conseguia reparar em 70%, 60%, 70% dos aparelhos, mas muita coisa passava batido. Porém, esse meu índice era muito alto comparando com os concorrentes, né? E isso começou a atrair lojistas também. E um dos lojistas que era meu cliente era o Gabriel, que era o dono da Doutor iPhone. Sim. E aí, depois da gente se tornar amigo, apareceu a possibilidade de eu comprar a Doutor iPhone dele. E aí eu fiz a proposta, ele aceitou e eu comprei a Doutor iPhone e incorporei a Digi Eletro. E como o nome é bem mais sugestivo, né? Doutor iPhone, que já está dizendo, faz a manutenção do meu iPhone, a gente aos poucos foi fazendo essa transição. E aí, hoje a gente é só Doutor iPhone. No caso, na Digi Eletro você já fazia manutenção, quando chegou na Doutor iPhone você entendeu que esse mercado de reparo de placas era algo que você precisava se especificar mais e a partir daí que você passou a se buscar mais estudos referente a isso? Rapaz, nesse começo não, porque nessa época a gente já tinha um fluxo muito alto. Tanto que eu comecei a contratar técnicos para me ajudar a aumentar a estrutura da minha loja. Nessa época, especificamente da compra da Doutor iPhone, eu já peguei mais 2 lojas, aí foi para outra loja e assim sucessivamente, né? Eu comecei a ver mesmo que o futuro seria a manutenção, quando eu vi que os custos para a substituição de um equipamento ou a compra de um equipamento já estava inviável para o cliente, né? Antigamente era viável, você danificou o telefone, você vai lá e compra um novo. Mas imagina aí, o cara paga R$2.500, R$3.000 no equipamento. O telefone tem um problema de placa que tecnicamente é simples de resolver. Se você cobrar R$1.000, ele vai falar, pô, melhor 1.000 do que 3.000, do que 2.800. Então eu vi que a nossa mão de obra estava sendo buscada e que ela seria bem remunerada. E aí nesse momento eu comecei a ver que a capacitação seria o melhor caminho, né? Mas eu acho que dos últimos 3 anos para cá foi que a gente apostou pesado mesmo, fez um investimento muito alto no laboratório e, consequentemente, quanto mais maquinário, quanto melhor o laboratório fica, mais resultados você tem. Isso dos últimos 3 anos, para uma pessoa que tem 13 anos no mercado, você
colheu uma vida inteira de trabalho, de histórias, recomeçou 3 vezes para chegar no momento de 3 anos atrás você conseguir imprimir o ritmo que você gostaria de imprimir. Mas teve um momento lá atrás que você enxergou, cara, esse mercado de placa vai ser o mercado do momento. Teve algum estralo que deu assim você que você enxergou, rapaz, é isso aqui que eu quero focar, e aí você seguiu focando? Porque não tinha treinamento lá atrás de reparo de placa, você teve que se lascar sozinho. Na verdade, tudo que eu fui aprendendo foi só, né? Como eu tinha conversado com o Paulo anteriormente, na minha época, se existisse algum tipo de treinamento ou de curso, eu faria, porque é muito difícil você ter que fazer tudo do zero e aprender sozinho. A gente tem livro, a gente tem vídeo, mas nunca vai existir tudo num canto só. Hoje em dia, existem possibilidades que talvez preencham essa lacuna. E vai existir uma que é a que a gente vai desenvolver. Exatamente. Né? Porém, naquela época não existia. Eu vi que o reparo de placa seria viável a partir do momento que eu comecei a fazer, estava dando certo e não tinha concorrentes. E os concorrentes não estavam dando o resultado que o pessoal queria. Então eu falei, pronto. A partir desse momento, o meu foco vai ser manutenção. A gente vende, mas a gente vende para complementar. Às vezes a pessoa vai comprar um equipamento e fala, eu tenho em casa que está ruim. Aí eu, opa, traga. Sim. E aí vai. Desde o começo eu sabia que a manutenção sim seria o que daria o retorno financeiro que eu queria, né? Que era sim. O retorno maior. E você, na sua busca, nos seus treinamentos que você fez, nos seus estudos que você fez, você teve um mentor? Você teve alguém que te ajudou? Ou foi tudo hardcore sozinho mesmo? Rapaz, na nossa caminhada, né, é muito difícil você dizer que fez tudo sozinho. Sozinho você não faz. Sempre vai ter um amigo que você vai perguntar, pô, você já passou por essa situação? E aí foi mais troca de experiência de bancada do que algo material. Treinamento em si. Eu nunca tive um treinamento específico para aprender o que eu aprendi hoje. Foi mesmo hardcore, buscar material, como eu falei até com você anteriormente. Para a gente entender o que é uma manutenção e para a gente ter sucesso na manutenção, primeiro a gente tem que entender como aquele dispositivo funciona. Se eu sei como ele funciona e eu vejo o defeito, eu já vou conseguir identificar o defeito e fazer a correção. Se você não sabe qual é o defeito, você vai simplesmente ficar trocando peças aleatoriamente. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Tentativa e erro. Tentativa e erro. Eu fui muito nesse tentativa e erro para poder chegar onde eu estou. E é isso que eu quero evitar. Eu quero ajudar as pessoas a entenderem que existe um método mais fácil, que existe um caminho mais tranquilo, que existe um caminho mais seguro com um maior índice de sucesso. Né? Hoje eu vejo muita gente tentando passar uma ilusão de que é fácil demais. Não é fácil demais, mas também não é difícil como as pessoas pensam, né? A eletrônica é complicada, às vezes é chata? Mas se você ensinar o básico que a pessoa precisa saber para fazer a manutenção, a cabeça dela vai abrir. E aí vai ter uma mudança da água para o vinho. Entendi. Há quanto tempo você trabalha com reparo de placas em si, assim? Hardcore dos últimos 3 anos para cá. Hardcore mesmo, assim, de pegar uma placa morta e fazer uma análise inteira para poder chegar no resultado. O que você fala de hardcore é você entender 100% do que você está fazendo. Entender 100% do que eu estou fazendo. Mas antes você já executava alguns serviços? Não, desde lá de trás, antes de comprar do iPhone, a gente já fazia. Mas a gente ia muito por eliminação, né? Sim. Chegou um aparelho que apagou no carregador. A gente pensava, rapaz, apagou no carregador. O que pode ser? Pode ser aqui o SEI de carga. Pode ser o gerenciador USB. Ah, pode ser? Pode. Troca ele. Resolve? É efetivo? Resolve. Se o cliente chegou com ele apagado e saiu com ele funcionando, o cliente resolveu não sabe o que você fez. Resolveu o problema. Né? Então, assim, isso a gente já fazia lá atrás. Por isso que o índice de sucesso era 60%, 70%. Chega 10 aparelhos, saiu 6 ou 7, se você for para a ponta do lápis, efetivamente, você está tendo um bom resultado. Né? Sim. Está saindo mais aparelho reparado do que não. Porém, depois que a minha cabeça abriu, eu entendi que realmente o caminho não era esse. Poderia ser muito melhor do que já era. Né? E qual aparelho você lembra foi o primeiro aparelho que você pegou assim, que você fez uma manutenção na placa? Trocou um CI, trocou algo na placa? Um 5, um 4S? Não, na época do 3GS a gente não fazia tanta manutenção em placa. Até porque o custo do aparelho era barato. A gente terminava mesmo fazendo a substituição da placa. Era mais viável financeiramente.
né? O reparo de placa em si começou a ser viável mesmo para o consumidor final do iPhone 5 para frente, que aí o pessoal começou a fazer reparo de backlight, fazer reparo de falha de carga, né? Mas dizer a você que eu lembro qual foi o primeiro, eu não lembro porque a gente sempre teve uma demanda alta. Eu me lembro do meu primeiro reparo, mas não reparo de placa. Meu primeiro reparo foi um Sony Ericsson que não carregava. Tirei o conector, limpei com a escova, coloquei de volta, conectei, R$20. Funcionou! Funcionou, foi o primeiro reparo. Então esse aí eu nunca vou esquecer, o Sony Ericssonzinho. Perfeito. Agora vamos dar uma norteada na galera que está assistindo a gente aqui. A sua história de vida você conseguiu contar aqui nesses poucos... Tem 24 horas que o Eric está aqui, um pouco mais que isso, pra gente. A gente sabe que a sua história de vida é uma história de muita luta. Mais ou menos a história parecida com todo mundo que está aqui, uma história de batalha. Mas tem um público que está assistindo a gente aí que quer algumas informações. E você tem algumas perguntas aqui para a gente meio que tirar a dúvida dessa galera. E a primeira pergunta para começo de conversa é: qualquer pessoa pode trabalhar com reparo de placa? Peraí. Se você quer continuar assistindo essa entrevista, assista ela dia 23/11 de 2020, segunda-feira. Ou, se você já passou do dia 23, se você está assistindo esse dia 23 ou posterior, ela já está aqui no canal. Até lá!